Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria ter você conosco essa noite novamente. Hoje, como sempre, temos conversado com homens de Deus. Eu tenho também um amigo aqui, muito especial, com um testemunho de vida chocante, maravilhoso. Eu vou apresentar para você ele daqui a pouquinho. Eu estou hoje aqui com o meu amigo Pastor Mafra, da família Mafra de Portugal, Arapois, né? Francisco Vandal Mafra, mais conhecido como Pastor Mafra aqui em Curitiba, um homem de Deus, um homem que teve uma experiência muito interessante, que vai contar para nós hoje. Vale a pena você ficar ligado aí, se puder, chame alguém aí para perto, para sentar no sofá e ouvir esse testemunho, que vale muito a pena. Mafra, seja bem-vindo, uma alegria receber você no programa hoje. Gente, uma alegria maior, fiquei muito honrado, depois de muitos anos, voltar a essa situação de estar na televisão e tudo isso foi para mim uma noite assim, bem agitada e emocionante, tudo isso, né? E é uma alegria compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas de todos que estão aqui. O Senhor tem feito grandes obras, né? Então, a honra e glória ao Senhor. Mafra, eu estou vendo aqui que você é descendente da família Mafra de Portugal, do Castelo de Mafra. Hoje é o convento de Mafra, né? Como é que é isso aí? Na verdade, a família Mafra veio de Portugal, né? Hoje o Castelo Mafra, ou convento de Mafra, é considerado como um dos maiores castelos do mundo. Ele tem 50 mil metros, tem 6 mil janelas, tem as obras de Mafra, tem a vila de Mafra, é algo assim fabuloso. Até dá para abrir no site, colocar lá, Convento Mafra, tem toda uma história, tem o brasão da família, tudo. Mas a família veio de Portugal para cá, nas confusões que houveram em Portugal, eles vieram para cá. E o rei Mafra veio, ficou com o conselheiro Mafra em Florianópolis, e o rei Mafra subiu o rio e ficou onde é a cidade de Mafra hoje. Olha aí. E surgiu os descendentes, que somos nós, né? Olha aí. Somos os descendentes. E a gente tem uma herança sobre isso, né? Mas também tem os pontos negativos que houveram através dessa herança, que marcou muitos pontos na nossa família, e que o inferno acabou usando esses pontos negativos, essas heranças de maldições sobre as nossas vidas de forma marcante em nossas famílias. Você já vai falar sobre isso. O pastor Mafra, ele é pastor auxiliar ou adjunto ali, faz parte da equipe do meu amigo pastor Wesley Bittencourt. Um grande abraço para o Wesley, que está nos assistindo, da igreja Monte Hebron aqui em Curitiba. Mafra, eu conheço um pouco da sua história, sei muita coisa do que você passou, por isso eu vou provocar aqui algumas perguntas. E, em primeiro lugar, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o Mafra? O que o Mafra passou? Como que você se encontrou com Jesus? Quem foi o Mafra e quem é o Mafra hoje? Queridos, eu sou de uma família onde os pais eram industriais da moda, né? E meu pai teve uma grande indústria de confecções. E eu vim de uma família assim, financeiramente muito bem estruturada. Além dessa estrutura financeira muito boa, estudei em bons colégios, tudo, mas a estrutura familiar, o conceito familiar, a harmonia familiar era meio complicada, porque a gente vem de um sistema patriarcal, o autoritarismo e tudo aquilo, e houve muitos problemas de desestrutura familiar. Meu pai vem de uma formação maçônica e rosacrucianista, era mestre da ação rosacrucianista, e fui herdando tudo isso porque tem uma força muito forte dentro da família sobre essa ação mística. E eu fui herdando tudo isso. Eu tive algumas situações bem delicadas na minha vida de adolescência, quando a gente pós-adolescente começa a querer ser homem, não é aquela confusão toda, que é meio piá, meio homem. E aí meu pai faleceu e eu absorvi 3 empresas, que eu constituí 3 empresas. E uma das empresas que eu constituí com 25 anos foi a empresa de comunicações,
que eu me tornei piloto de rally. Aí virou uma confusão. Foi bem complicado, porque sendo piloto de rally, às vezes falhava em alguns conceitos de empresa, mas tinha um salário muito bom. E tudo isso me levou a um conceito de família totalmente horrível. Eu não tinha mais aquela referência familiar e comecei a estudar muito forte na Rosa Cruz, cheguei até o 8º grau da Rosa Cruz. E dentro do rally, eu cheguei a ser 3º lugar sul-americano de rally. Peraí, você já vai falar do rally. Ele avançou um pouquinho no rally, eu estava esperando essa pergunta para depois, mas você já vai falar do rally. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mafra, do teu relacionamento com o seu pai. Eu acho que a gente podia explorar um pouquinho dessa história. Quem foi o seu pai, o seu relacionamento com ele, o que desse relacionamento provocou algumas consequências que você teve na sua história. Queridos, meu pai foi uma pessoa marcante para mim. Como o pai sempre é um herói até ali os 7, 8, 9, 10 anos, para mim ele foi um herói até os 13 anos. E eu sou da geração dos 60. E com mais ou menos 14, 15 anos, o meu conflito familiar foi muito grande, principalmente com meu pai. Porque eu achava que conhecia, meu pai também tinha a sua forma patriarcal e os conflitos foram muito fortes. Além de ser fortes, nós chegamos a ter brigas corporais e tudo isso me afastou do que era relacionamento do homem que eu gostava. Mas Deus, eu vejo muito a mão de Deus em tudo isso, com toda essa desestrutura que estava acontecendo, e o que eu estava conhecendo no mundo místico, no meu íntimo, eu buscava a Deus para ter um pai amigo. Isso era uma lacuna que existia no meu coração. E essa lacuna de não ter o pai amigo e querer o pai amigo, me buscava a forças estranhas. Mas nesse interim, algumas coisas aconteceram que foi marcante. Eu tive um filho de um relacionamento e esse filho morreu. E foi numa época que eu e meu pai estávamos em conflito muito grande. E, infelizmente, a maldição na nossa família era muito forte. E nesse ano que meu filho morreu, o relacionamento com meu pai começou a mudar. E meu pai fez um retiro. Uhum. E nesse retiro, um retiro carismático, e meu pai mudou. Olha só. Houve uma mudança tão grande no meu pai, e ele me beijou no rosto, Flávio. Uhum. Rapaz, isso foi o que eu queria a minha vida inteira. E nós passamos 2 semanas na praia juntos, construindo uma casa na praia, e ele me chamou, eu tinha 20 e poucos anos, ele me chamou e me colocou no colo. E me chamou de filho. Aquilo foi a maior restauração na minha vida, porque era o que eu queria. Uhum. E não tinha conseguido nos 20 e poucos anos. Uhum. E, infelizmente, exatamente um ano depois que meu filho morreu, no dia 21 de novembro, mais ou menos à mesma hora, meu pai morreu também num acidente. A perda dele foi horrível, foi muito difícil, mas o que Deus proporcionou naquele último mês que ele esteve junto comigo, de restauração, de pai e filho, tá? Eu digo assim sempre, Deus resgatou em um mês tudo aquilo que o inferno destruiu em 20 anos. Espera só um pouquinho, deixa eu tentar ajudar o pessoal que está lá em casa. Então, quer dizer que, mesmo seu pai estando presente, vocês tinham uma distância afetiva, uma distância de carinho, essa coisa que você sempre buscava e que você teve um pouco antes dele morrer. Justamente. Né? E o que muita gente pode estar passando, que muito pai que está nos vendo hoje, pode perceber, talvez que seja a carência do filho. Né? Um abraço, um beijo, um carinho, um estar próximo. Isso aconteceu com você, muito próximo do teu pai
ser levado por Deus? Queridos, é interessante essa situação, porque muitas vezes eu trabalhei em empresas seculares e muitas vezes eu trabalhei com meu pai. Ele era industrial, empresário. Na forma, isso é interessante para a gente entender como pai. Na forma profissional, meu pai era fabuloso. Eu aprendi muito. Toda a forma profissional que hoje eu sei, eu tenho meu pai como coach. Mas no momento que a gente saía do escritório e meu pai se tornava pai para mim, nós tínhamos conflitos horríveis. Nós não conseguimos ter diálogo. Eram conflitos de gerações. E eu entendi mais tarde, depois que eu me converti, o quê? Meu pai vem de uma família onde o sistema era matriarcal com um conflito patriarcal. E ele mal recebeu o abraço do pai, mal recebeu o abraço da mãe. E ele não conseguia passar isso. Até com o romance entre meu pai e minha mãe era uma coisa truncada. E como que ele ia passar isso para mim? Ninguém pode dar o que não tem, né? Justamente. Ou que não tenha recebido. E quando eu me converti, eu entendi muitas coisas, né? Do que meu pai tinha agido. Deus restaurou muito forte a minha vida na área emocional, em todos os aspectos, tudo. E eu comecei a entender muito forte o que era a atitude do meu pai, não só para comigo, mas para com o meu irmão, de afeto, carinho. E eu tive que aprender a fazer isso. Eu tive que aprender para ser um marido com carinho, ser uma pessoa com carinho. Hoje eu chego, abraço, beijo, mas eu não era assim. Eu era uma pessoa muito distante. Para chegar alguém me abraçar, era uma confusão. Eu me arrepiava. Então Deus foi trabalhando tudo isso. E a gente como pai tem que entender o seguinte. Muitas vezes a gente fala de chegar, beijar o filho, porque ele já está maior do que a gente. Eu tenho um filho que está mais alto do que eu, tem 16 anos. Mas a gente tem que quebrar isso. Chegar, beijar, abraçar, porque o mundo aí fora vai fazer isso. Mafra, antes de você continuar, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o Dom Mafra. Aquele que Jesus resgatou. Mas ainda, nesse bloco, eu queria que você falasse um pouquinho do Mafra quando cresceu, virou piloto de rally. Como é que é esse negócio aí? Conta um pouquinho dessa questão, rapidinho, para a gente ir para o intervalo. Queridos, essa história de piloto de rally foi uma coisa que me foi convidado. Eu tinha uma boa remuneração, precisava gastar em alguma coisa. Eu falei, vamos entrar nisso daí. E daí montei uma empresa de assessoria de imprensa, que eu vi que era um nicho interessante, e montei 2 carros de rally e fui pilotar. Já fazia umas loucuras quando era piá na cidade, e falei, bom, vamos fazer a coisa mais ou menos correta, né? Vamos se oficializar. Mais ou menos. Mais ou menos correto, porque a gente fazia umas artes fora também, né? Coisa que eu não aconselho ninguém fazer, vai ali no autódromo e faz as coisas certas. E fui me especializando na área de pilotagem. Dentro disso, eu estava para ser piloto da Fiat, que a gente estava com o currículo na Fiat e tudo, e ir para a Europa, porque eu tinha alcançado o 3º lugar de sul-americano aqui na nossa região. E daí eu conheci uma menina que mexeu comigo. Então essa história você vai contar no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. E aí dá tempo de você tomar uma água e convidar alguém aí para assistir. Dá uma ligada aí no canal para assistir o programa do Núcleo. Fica um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Estou recebendo o meu amigo Dom Mafra, pastor Mafra da igreja Monte Hebron, parceiro ali, auxiliar do meu amigo pastor Wesley. Antes de dar prosseguimento na nossa conversa, Mafra, eu quero convidar o pessoal para os nossos cafés. Você não falta, tem estado lá sempre, né? 5 anos. 5 anos frequentando todos os meses os nossos cafés da manhã. E eu quero convidar você, pastor, que está nos assistindo, você que é aqui de Curitiba, ou região metropolitana, ou está próximo de nós aqui em Curitiba, venha participar dos nossos cafés.
Temos uma reunião uma vez por mês e vai aparecer aí na sua tela o site do Núcleo de Comunhão Pastoral, onde você pode pegar a nossa agenda e saber onde acontecem os cafés. O que você pode também fazer é que aí no site tem um botãozinho escrito registrar, e você pode registrar o seu e-mail para receber os nossos newsletters, que são as nossas informações. Ok? Você vai ser muito bem-vindo, será muito bem atendido, nós queremos ter comunhão com vocês. Amém, queridos? Não só os pastores, mas os líderes também podem participar. Dom Mafra, nós terminamos o último bloco, você falando que nessas corridas você conheceu uma donzela. Fale-me mais sobre ela. Eu estava me preparando para fazer o Rally Rota do Paraná, e um pouquinho antes, 2 meses antes de me preparar, era outubro, perto do meu aniversário, eu tive uma experiência muito grande, sobrenatural, e foi marcante, porque eu estava precisando fazer um condicionamento físico, tudo, fazia um condicionamento numa academia de natação, e de vez em quando via uma menina ali, me chamava a atenção e tal. Mas o marcante nisso aí, em outubro de 89, foi que o Espírito Santo falou comigo. Uhum. Eu tive uma situação que eu saí para me matar, peguei um dos meus carros que eu corria, fiquei com medo, voltei para casa, tem toda uma história espiritual. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. Foram várias vezes que o Espírito Santo falou comigo durante a noite. E, ao final disso, eu falei, tá, e o que eu faço? Seja fiel, em 2 meses tua vida muda. E daí comecei a me aproximar da Gláucia, comecei a conversar com ela, tudo, e ela me levou, no dia 24 de dezembro de 1989, à 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Rogério Amorim. E naquele dia, pastor Rogério Amorim, bênção, homem. E ali eu aceitei Jesus. Naquele dia, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Tinha toda uma situação que eu nunca iria colocar os pés numa igreja evangélica, pelo misticismo, mas a busca a Deus era muito forte. A busca a Yahvé, ao Deus verdadeiro, era muito forte. E ali eu conheci Cristo, e Cristo começou uma mudança na minha história. Uma mudança tão grande, Flávio, tão grande, que muita gente acha engraçado isso, mas a mudança foi tão grande, que um dos aspectos mais fundamentais, eu parei de correr, por algumas direções de Deus mesmo, eu parei de correr. Nada contra aqueles que seguem o Senhor e correm, têm o seu esporte, isso é pessoal, é muito pessoal. E quando eu parei de correr, eu perdi todas as empresas. Olha só. Eu perdi tudo, eu fiquei sem nada, eu fiquei apenas com um carro só. E depois eu vim entender que era Deus santificando a minha vida pessoal, minha vida profissional, as coisas que eu tinha, porque tudo era pactuado ao inferno. Tudo que eu fazia era com pactos. E Deus começou a fazer uma transformação. Uma limpeza, né? Uma limpeza total. E nesse meio tempo eu fiz o Instituto Teológico da Quadrangular, e foi gratificante, eu tive ajudas de muitas pessoas, como tivemos a palavra do Cote foi um dos grandes amigos em 90, e o pessoal da Jocum, muita gente começou a me auxiliar em tudo isso. E eu comecei uma caminhada cristã, Flávio, assustadora. Assustadora mesmo, porque era uma confusão na minha vida. Um Cristo que fala de amor, e você quer amor, e ele chega e te dá amor. Você fica naquele impasse. Mas a realidade é assim, a simplicidade de estar com Cristo, a simplicidade do Espírito Santo entrar no nosso coração e reiniciar uma história com alegria, onde eu conseguia dormir, porque eu não tinha sono, eram umas confusões, perturbações, tudo. Eu comecei a ter vida. Amém. E é o que a palavra fala, vida com abundância em Cristo. Então eu comecei uma história totalmente do zero. Zerou minha vida em 90, zerou total. Eu de empresário, fui trabalhar de empregado. Olha aí. Fiquei zerado. E nesse meio tempo fui conhecendo mais a Gláucia, a gente casou em julho de 90. Foi um presentaço, o pai dela é pastor,
família de Deus, uma família muito abençoada. E eu comecei a acompanhar. Meu sogro me ajudando muito no crescimento cristão, em literaturas, livros, e eu aquela sede de aprender. Então, a mudança do quem era o Mafra, um cara orgulhoso, arrogante, prepotente, que não tinha respeito pelas pessoas, por quem chegasse perto, eu tinha muito pelo contrário. Para mim, as pessoas tinham que se chegar a mim porque iam precisar de mim. E quando eu conheci a Cristo, falei, opa, as coisas são diferentes. Você já vai falar sobre isso. Eu esqueci de falar para o telespectador que eu também estou hoje aqui com o Jack Nixon Gospel. Yes! Veja se não parece, o Jack Nixon português brasileiro. Mafra, hoje você é casado com a Gláucia desde 1990, né? E tem 2 filhos, o Gabriel, de 16, e o João Pedro, de 11. Eu queria saber como que é a vida do Mafra hoje, né? Quais são os projetos, o que o Mafra está fazendo, o que mudou, você já começou a falar, mas eu queria que você, nesse pacote todo, dissesse o que mudou do Mafra, piloto de rally, muito louco. Você não falou das suas experiências com droga e tudo, mas enfim, o que mudou de lá para cá? Quem é o Mafra hoje? Queridos, infelizmente eu tive experiências horríveis com drogas e prostituição, com tudo isso. O que mudou foi que dentro do meu coração, Cristo, Ele está à porta. E Ele está batendo. Eu tenho a ação e o livre-arbítrio de abrir ou não essa porta. É verdade. Agora, se eu abro, Cristo entra e vem cear com a gente, como fala a palavra. Só que esse cear, o estar junto, ele traz paz. É uma coisa que não existia no meu coração. E isso, quando eu comecei a caminhada com Cristo, eu comecei a entender, falei, quem era Cristo? Eu falei, opa, preciso entender o que Cristo quer na minha vida. Nós tivemos esse tempo, um breve namoro, eu e minha esposa, logo nós casamos, e a gente começou a ter a nossa estrutura, comecei a querer ter uma estrutura familiar, muito auxiliado pela igreja, foi muito auxiliado. Depois, em 93, em 93 eu tive uma ministração abençoadíssima pela doutora Ziolé, que me direcionou à equipe da doutora Neuza, que ministrou sobre a minha vida. Neuza Tioca, né? Doutora Neuza Tioca. Isso foi um marco muito grande, porque foi um fortalecimento para a minha vida, porque houve o resgate das bênçãos sobre a minha vida, eu tomar posse disso, transformando ainda mais um casamento que já estava com base no Senhor, um casamento totalmente na base do que Deus quer sobre uma família, tudo. Ela já tinha muita base em Cristo, a minha esposa me auxiliou muito nesse crescimento com Cristo. E o que isso começou a fomentar? Alguém orou por mim. Alguém ministrou em minha vida. Isso é bom. Alguém investiu na minha vida. E com todo respeito, a gente se torna, quando a gente se converte, conhece a Cristo, muda a nossa vida, seguindo o Senhor Jesus, a gente acaba se tornando devedores em Cristo. Porque alguém investiu na minha vida. E eu comecei a colocar, isso foi uma coisa muito singela do Espírito Santo no meu coração, porque essa paz vem como algo inexplicável, não tem como explicar a paz de Cristo. E eu comecei a buscar, falei, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual a direção que o Senhor quer? E eu comecei, falei, Deus, direciona. Até onde, com essas ministrações da doutora Ziolé, da doutora Neuza Tioca, eu comecei o quê? Falei, opa, me interessar sobre guerra espiritual. Após isso, um pouco tempo depois, eu fui sair da quadrangular, fui abençoado pelo pastor Rogério Amorim e integrei a Igreja Evangélica Sara Nossa Terra, comunidade evangélica. Ali foi um start muito grande em guerra espiritual. Esse conhecimento total sobre isso, base, cobertura, todo esse conhecimento. E
minha esposa e eu começamos a trabalhar muito forte na restauração de pessoas, individualmente, de casais, de famílias. Foi muito forte isso. E eu vou interromper o Mafra aqui um pouquinho. Vai aparecer o e-mail do Mafra aí na sua tela. Se você está passando por alguma situação nesse sentido, em que você precisa de libertação, de restauração, algum problema no seu casamento, alguma situação, você pode mandar o seu e-mail, mande o seu e-mail para o Mafra, está aparecendo aí na sua tela. Ele vai orar com você, vai orar pela sua vida, e eu tenho certeza que ele vai responder a todos os e-mails e vai tentar te ajudar de alguma forma. Né, Mafra? Sem dúvida. Nessa longa caminhada com o Senhor, de restauração, tudo, Deus tem nos dado a graça de ministrarmos também os pastores. Uhum. O grupo é uma área que, gente, a gente está nesse ministério, tudo, e tem momentos que parece que a gente fraqueja. É verdade. E a palavra fala que quando um está caindo, o outro vem e dá a mão. Isso é uma coisa que eu e minha esposa, Deus nos concedeu, nesses 23 anos de casado, uma família abençoada para nós. Uhum. Nos concedeu fortemente. E isso, dentro disso, tem uma coisa muito interessante. Eu nunca mais ganhei financeiramente o que eu ganhava antes de me converter. Nunca mais. Que era, na época, uma relação mais ou menos de 10 mil dólares, hoje. Só que eu tenho muito mais em 23 anos do que eu teria em 30 anos. E hoje, Deus nos concedeu uma chácara. Olha que bênção. E muitas vezes nós levamos, em situações atípicas, nós levamos casais ou pessoas para essa chácara, que é um local de restauração. Uhum. A gente leva lá para ministrar, dar a palavra, curar, fortalecer. Tem um tempo de renovo, né? De renovo. Mafra, a gente não tem mais tanto tempo, uma pena, porque a conversa está bem gostosa. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por estar aqui. É uma alegria poder ter recebido você. E também agradecer aos nossos telespectadores por estar conosco esse tempo. Nós queremos abençoar a sua vida. Procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém que conheça a palavra de Deus. Se você tem alguma situação ou se identificou com alguma situação que o pastor Mafra trouxe nessa oportunidade, busque ajuda. Esse é o nosso desejo, que você viva muito feliz para honrar a Deus. Eu queria que, Mafra, você fizesse uma oração por esse povo para terminar o nosso programa e abençoasse os nossos telespectadores. Amém? A palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. De repente o teu coração, essa noite, está precisando de um clamor, está querendo clamar. Querido Deus, esses corações que estão aflitos, machucados, através do mover do teu Espírito Santo, começa a encher o coração de cada um, através da paz de Cristo. Deus, renova a história desta família. Sim, Pai. Renova, Pai, porque é só o Senhor, através da autoridade suprema de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Mafra. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.